A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que devemos buscar sempre a misericórdia de Deus. E os grandes homens da palavra de Deus, do livro de sabedoria, eles sempre buscavam a Deus e buscavam a sua misericórdia. Né? Nós sabemos que o rei Davi foi um grande rei, um grande e maravilhoso rei, embora fosse um homem também pecador. E nesse período do seu reinado, irmãos, rei Davi fez grandes coisas, mas também cometeu pecados. Por quê? Porque rei Davi era um homem. E como tal, irmãos, somos pecadores. Rei Davi, certa vez, ele pediu para o seu general Joabe a fazer um recenseamento na terra. Mas, irmãos, rei Davi foi um grande guerreiro, um grande rei e um grande rei conquistador. Quando ele pediu para Joabe fazer o recenseamento na terra, todos os povos da região estavam sob o jugo dos israelitas. Edom, Moabe, os edomitas, os filisteus, os amalequitas, os sírios e até os povos mais longínquos da Mesopotâmia, os reis daquelas regiões todas estavam sob o jugo de Israel. Por quê? Porque o rei Davi foi abençoado por Deus e sempre quando empreendia uma batalha, ele saía vencedor. Mas, irmãos, por que então que o rei Davi pediu para fazer o recenseamento da terra quando o povo de Israel já estava em paz? Por quê? Porque ele queria ver o número dos israelitas comparado ao número das duas tribos que o mais o apoiavam, que era Benjamim e de Judá. Nós sabemos que as tribos de Israel eram 12, né? Mas nem sempre essas 12, todas elas apoiavam o rei Davi. Mas quando o rei Davi consolidou e uniu Israel a ponto de todo Israel ser como um homem em linha de batalha, e Deus deu, através dessa união, todos os povos, a conquista de todos os povos que pagavam tributo ao rei, ao reinado e aos israelitas, por sua vez, ao rei Davi. Então, irmãos, rei Davi não tinha necessidade de fazer esse licenciamento, essa busca pelo número total dos israelitas, esse recenseamento. Mas ele fez justamente por temor de um levante, coisa que Deus desaprovou, e inclusive seu próprio general o advertiu que aquilo era um grande erro, que não tinha necessidade daquilo, porque o povo de Israel todo o apoiava. Mas rei Davi foi incitado, a palavra diz que ele foi incitado pelo inimigo de nossas almas, e ele pediu para que Joabe realizasse esse recenseamento. Joabe literalmente obedeceu ao rei, mesmo não concordando. E Joabe trouxe o número total dos israelitas, que eram em torno de 1 milhão, e também trouxe o número dos judeus da tribo que apoiava o rei Davi, que era em torno de 400 mil. Mas rei Davi ficou com o recenseamento, mas não se alertou para o erro que ele tinha cometido, até o dia que o seu vidente, o profeta, que estava junto dele, chamado Gade, veio e falou da parte do Senhor, que rei Davi tinha errado grandemente e que Deus desaprovava. Por quê? Porque naquele momento rei Davi deixava de apoiar em Deus para apoiar em números, para apoiar em homens, em filas de batalha. Então,
Deus sempre quis a união, irmãos. Deus sempre quis a misericórdia. Deus sempre quis o amor entre os homens. E aí Deus mandou o profeta Gade falar para o rei Davi, para ele escolher 3 coisas. E dessas 3 coisas, todas elas seriam um grande pesar que cairia sobre o reino de Israel. A primeira delas seriam 3 anos de fome e miséria. A segunda seria 3 meses sobre o jugo dos inimigos. Os inimigos viriam e matariam a muitos israelitas pela espada. E a terceira opção era justamente ficar 3 dias sobre a espada desembainhada do anjo do Senhor e sobre a peste. E, irmãos, rei Davi escolheu, e ele escolheu a terceira opção, que era ficar sobre o jugo do Senhor. Porque ele falou para o profeta que seria melhor ficar sobre o jugo de Deus, porque Deus é misericordioso. Olha a sabedoria, irmãos, de um homem, mesmo aquele homem que cometeu o pecado. Isso, irmãos, nos traz a reflexão para que nós busquemos a sabedoria e busquemos a Deus mesmo quando pecamos, irmãos. No momento que nós fomos advertidos do nosso pecado, que nos dermos conta do nosso pecado, irmãos, devemos buscar a misericórdia de Deus, porque Deus, ele vai nos cobrar, irmãos, vai nos cobrar. Mas se nós abraçarmos a vontade de Deus, nós teremos misericórdia, irmãos. E isso é que importa, irmãos. Importa que tenhamos misericórdia, porque Deus é bondade e misericórdia. Então, irmãos, rei Davi aceitou ficar sobre o jugo de Deus durante 3 dias. E no final de 3 dias, o rei Davi olhou para o horizonte, viu numa determinada região de Jerusalém um anjo com a espada desembainhada. E o anjo já tinha matado 70.000 pessoas em Israel e estava pronto para destruir Jerusalém. Mas o rei Davi, quando viu o anjo na eira de Ornã, ele foi para lá. E Ornã, na mesma hora, estava já escondido, porque também tinha visualizado o anjo, e ele fugiu com seus filhos para não ser destruído pelo anjo. Mas o rei Davi chamou Ornã e fez uma proposta para ele: cede-me o seu campo para que eu prepare um holocausto para o Senhor, para que abrande a ira do Senhor contra Israel e contra mim. E aí Ornã falou assim: não, eu te cedo o campo, eu lhe dou o campo. Aí o rei Davi falou: não, jamais. Como darei algo para Deus que não me pertença? Venda-me o campo, a eira, para que eu possa prestar um holocausto para o Senhor. E aí Ornã falou assim: está bem. E eles fecharam um acordo, irmãos, de 60 ciclos de ouro, 600 ciclos de ouro, que equivaleria hoje a 72 quilos de ouro, irmãos. 72 quilos de ouro é muito dinheiro, irmãos, tanto naquela época como nos dias de hoje. Mas rei Davi fez isto e comprou a eira de Ornã. E ali, irmãos, ele fez um altar com os bois e com os carros que estavam na eira. E ele prestou um culto ao Senhor e abrandou a ira do Senhor. E seu anjo colocou a espada na bainha e cessou a mortandade em Israel. Então, irmãos, nós devemos sempre estar prestes a cultuar o Senhor e oferecer sacrifícios pacíficos, irmãos. Sacrifícios que nos remetam à misericórdia de Deus, porque somos pecadores.
e como tal devemos agir, irmãos. Então, irmãos, nós temos estratégias ensinadas por Jesus, oração e jejum, vigilância constante, irmãos. O Filho de Deus nos ensinou. Então, irmãos, se nós procedermos desta forma, buscando aplacar a ira do Senhor contra nós receberemos a misericórdia, assim como o rei Davi. E posteriormente, irmãos, olha que lindo, foi naquela área, nessa eira que o rei Davi comprou, que ele edificou, ou que ele deixou para o seu filho Salomão edificar o templo de Deus, aonde o Senhor veio a colocar a sua glória para os israelitas. Então, irmãos, vamos sempre observar as atitudes dos homens do passado, os grandes homens do passado, e para refletirmos, irmãos. Porque pecar, irmãos, todos nós pecamos, mas não devemos ficar caídos, irmãos, mas levantar a cabeça e ver a misericórdia de Deus sobre todos nós. Vamos buscar sempre, irmãos, a misericórdia de Deus, em obediência à sua palavra, em fidelidade, retornando, abandonando o pecado e buscando a fidelidade a Deus, e buscando a misericórdia de Deus, e sendo misericordiosos com os nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda, e também, irmãos, sermos obedientes à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um jugo leve e suave. Não é nada difícil que possamos falar, não dá para fazer, não é nada distante, não é nada que está no céu que possamos dizer, está no céu, não podemos ir, ou nada que esteja no fundo do mar e que nós podemos falar, está no fundo do mar, não temos como lá buscar. Então, irmãos, Deus sempre nos dá a facilidade do reencontro com a sua misericórdia e com a sua bondade. Então não vamos desperdiçar, irmãos, a oportunidade de buscarmos a misericórdia em obediência e humildade, assim como o Senhor Jesus falou, para termos boas obras, para termos bons frutos, para sermos boas árvores que produzam bons frutos, frutos de misericórdia, justiça e fidelidade. Amém, irmãos? Então, vamos ler o capítulo 21 de Crônicas, irmãos. É lá que está, essa passagem, tá bom? Sobre a história do recenseamento que rei Davi pediu para Joabe, seu general. Ok? Fique com